faz sentido? É isso que vibra no seu coração, na sua mente? É esse o caminho que você escolhe pela sua vontade? Não porque a sua família faz isso há não sei quantas gerações, não porque a sua mãe ou seu pai falaram isso para você, ou um amigo, ou na TV, ou você está com medo de ser ridicularizado, ou você está com medo de outra coisa, porque é sempre no medo, na vergonha, na culpa, em que essas coisas são plantadas. Então, nada que é plantado no medo, na culpa, pode nascer saudável. A gente precisa plantar as coisas na neutralidade, a gente precisa plantar as coisas na tranquilidade, né? Com cabeça fria, sentindo as coisas do jeito que elas são, analisando do jeito que elas são, né? Então a ideia da educação consciencial é esse questionamento. Mas por que eu tenho que casar até os 30? Mas por que eu tenho que ter filhos? Mas por quê? Por que uma pessoa vai me ridicularizar ou tentar me ridicularizar porque eu não casei ou porque eu não tenho filhos? Ah, porque eu sou uma mulher de 45 anos e não tenho filho. Nossa, o que tem de errado com você? Não, o que tem de errado com você que acha que tem alguma coisa de errado comigo? Se eu sou feliz assim? Não é? Então, assim, a pessoa ela tem que estar muito bem resolvida. E para ela estar muito bem resolvida, ela precisa ser questionadora, ela precisa se conhecer, ela precisa conhecer as suas vontades, ela precisa saber quem ela é, onde ela está. Então, todas essas provocações que estão no livro, que estão na educação consciencial, são simplesmente para as pessoas se descobrirem. E se elas se descobrirem exatamente como os comandos que elas estão sendo bombardeados, tá ótimo. Pelo menos foi da cabeça dela que ela tomou essa decisão. É só isso. A gente só quer que as pessoas tomem a decisão pelas suas próprias cabeças. Não porque falaram, não porque exigiram, não porque tem medo ou porque tem culpa. Legal. E aqui ele fala aqui que da graduação militar, né, no Sistema Solar, e que ele se juntou aos Dourados Lunares, né, a tropa de elite galáctica para missões especiais, embora não tivesse a mínima ideia que teria a missão mais difícil da vida dele. O que seriam os Dourados Lunares, né? Existem esses grupos, existem entidades em outros planetas ou em outras galáxias com finalidades e missões específicas em relação à Terra e a outros planetas? Tá, o nome foi inventado, isso não existe, isso é completamente inventado, mas grupos, não da forma que a gente entende, não dessa forma humanizada que está no livro, tá? Mas existem grupos de consciências em diferentes dimensões que atuam com missões específicas. E aí, mais uma vez, grifando, não como a gente entende, não como eu vou explicar. Eu vou humanizar a explicação para a gente entender um pouco melhor. Então, não é desse jeito, mas eu só estou colocando um pouco mais parecido do livro. É como se fossem grupos que a gente entendesse como militares, ou cientistas, ou pesquisadores, que se juntam em prol de uma missão. Essa missão pode ser ajudar uma civilização, um conjunto de consciências, pesquisa, né? Pesquisas genéticas, pesquisas científicas. Da mesma forma que a gente estuda o oceano, a gente estuda as florestas, a gente estuda os animais, imagine que existem consciências que estudam como que é a fisicalidade dentro daquela galáxia, como que é o 6D dentro daquele planeta, enfim. Existem essas organizações, existem. Não dessa forma que a gente entende, mas essas organizações existem. Então, mais uma vez, eu tentei jogar a sementinha da informação de que existe uma organização maior fora, usando as referências, obviamente, porque não dá para a gente usar uma referência que a gente não tem, né? Então, usando as referências que a gente tem aqui no planeta, para já começar com que as pessoas que não têm o contato do despertar, não estudam, também tenham isso no subconsciente. Tem uma sementinha ali do que, opa, peraí, existe mais do que só aqui o planeta, ou só o que a gente vive aqui. Mais ou menos foi esse o sentido. Legal. E aí ainda dentro desse tema, todo mundo que vem para cá viver essa experiência faz parte de uma missão, porque eu conheci e vejo muitas pessoas que têm a ânsia de ser alguém especial, de se sentir especial. Eu vim aqui, minha missão é essa, né? Tem a minha família estelar. Daqui a pouco vou te fazer algumas perguntas aqui sobre isso. Todo mundo que veio para cá, para essa experiência, tem uma missão e faz parte de um grupo ou não? Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Então, ou todo mundo é especial ou ninguém é especial. Depende do ponto de vista.
Se está todo mundo na fisicalidade do planeta Terra, está todo mundo no mesmo oceano. Pode não estar no mesmo barco, cada um tem uma experiência, mas é o mesmo oceano. Está todo mundo na mesma situação consciencial, mais ou menos na mesma situação consciencial. Então, já falo para não cair na conversa, naquele que fala, eu sou fulano, eu sou ciclano. Eu falei, o que você está fazendo aqui comigo? Entendeu? Imagina 2 porquinhos conversando na lama. Aí o porquinho fala assim, eu sou o porquinho mais limpo. Ele falou, porquinho, o que você está na mesma lama que eu aí? O que você está fazendo aí? Né? Então não tem essa, tá todo mundo no mesmo chiqueirinho aqui na fisicalidade. Agora, o motivo de estar na fisicalidade, ele pode ser diferente. E aí a gente precisa pesquisar o que é o planeta Terra, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. Então assim, você fala assim, todo mundo tem uma missão? Todo mundo tem uma missão, despertar consciência. Mas você não tem uma missão de salvar o planeta. Não tem. Você já se salvou? Não. Então como é que você vai salvar o planeta? Como é que você vai salvar o vizinho? Como é que você vai salvar seu filho? Como é que você vai salvar seu marido, sua esposa, seu vizinho, se você não está cuidando nem de você ainda? Então, a primeira missão nossa é o nosso despertar da consciência. Fim, que já é trabalho pra caramba. Para mais de uma encarnação. Então não acha que é pouco, não. Ninguém pode dar o que não tem. Então você não consegue ajudar no despertar se você não se ajudar no despertar. Você não consegue amar alguém se você não tem amor em você. Você não consegue fazer alguém feliz se você não é feliz. Então, primeiro nós, no egoísmo, é sobrevivência. É básico, é lógico. Né? Não é possível que alguém que não esteja escutando não esteja entendendo o que eu estou falando. Está entendendo, porque é isso mesmo. Né? Não tem como. A gente não consegue ser ou fazer o que a gente não é ou não tem. Né? Então, a gente precisa focar no nosso despertar. Então, a nossa missão de encarnado é despertar a nossa própria consciência. Se no caminho eu tiver condição de ajudar quem está à minha volta, porque me pediram, porque eu não posso interferir no processo do outro. Né? E muitas vezes, se a gente é o portador das boas novas, você já ouviu a nova do despertar da consciência? O que a gente está fazendo é o contrário. Aquilo vai gerar uma raiva na pessoa. Eu falei, lá vem o chato lá do ET. Né? Vai gerar uma repulsa e vai atrasar o despertar daquela pessoa. A oposição também usa muito isso. Né? Que isso é a vaidade de quem está despertando, que agora quer convencer todo mundo de que aquilo é certo. Isso é uma vaidade. Eu já passei por essa fase, viu? Todos hoje eu tô curado. Todos nós passamos por isso. De querer dividir, de querer influenciar, de querer de alguma forma ajudar alguém. Isso é uma grande armadilha. E aí é interessante porque a gente usa... Não, mas eu estou querendo ajudar como desculpa, como suporte, né? Então aí quem tem filhos, né, sabe disso. Nem sempre você está ajudando seu filho passando a mão na cabeça em tudo. De vez em quando vai enfiar a mão na tomada, deixa. Né? Porque você fica o tempo inteiro, não põe a mão na tomada, bonitinho. Ai, não põe. Você vai passar a vida inteira tirando a mão da tomada daquela criatura, e ela só precisa colocar a mão uma vez, para não colocar de novo. Né? E muitas vezes a gente fica triste, porque a gente sabe que vai tomar um choque, e a gente fica sentado assistindo. Mas é aquela experiência que aquela criatura precisa. Então, nós temos que estar disponíveis no despertar. Eu estou disponível. Quando você quiser, você me busca, porque você sabe. Você sabe pelo meu exemplo, não porque o que eu falo. O que eu faço, como eu vivo, como eu sigo a vida. E você vai olhar para mim e vai falar assim, em algum momento, pode acontecer. Eu falo, pô, o que será que esse cara faz? E aí você vai chegar para mim e falar, me explica um pouco desse negócio aí. E aí é que a coisa começa a andar. Então, a nossa missão é o nosso despertar. Não queira achar, é outra armadilha também, que você veio para salvar a família, salvar o mundo, salvar o país... Você não veio para salvar ninguém a não ser você. Todos nós, eu, você, todo mundo aqui veio para o seu próprio despertar. Se no caminho a gente construir a condição de ajudar outras pessoas, legal. Se não, ninguém tem obrigação de nada. Ninguém tem obrigação de ajudar ninguém. Mesmo. Principalmente se não tem condição. Se tem condição, dá para a gente debater um pouco isso. Mas se não tem condição, não existe obrigação de nada. E o interessante da tomada é porque protege o filho da tomada
E aí quando vai para a fase adulta, ele põe a mão no poste, né? De alta tensão, né? Não é nem a Verdade. tomada, porque a tomada, entre aspas, não vai matar, né? Vai dar um choque e tudo, mas você fica poupando e quando se torna adulto vai tocar o poste. É verdade. E essa, quando... Deixou muito claro, assim, a missão é comigo mesmo primeiro, e se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Pode ser que tenha, que algumas pessoas, algumas consciências tenham como missão ajudar uma pessoa, 10 pessoas ou não. Né? E a gente vai entrar lá na frente e vou te perguntar sobre os fractais. Né? Existe também esse tipo de missão, propósito, objetivo dessa existência aqui? Pode existir. É comum? Não, não é comum. Mas pode existir uma pessoa que veio para ajudar outra especificamente? Pode. Pode ser que uma pessoa tenha vindo para mudar uma família? Pode. Pode ser que ela tenha vindo para mudar um país? Pode. Pode ser que ela tenha vindo para mudar um mundo? Pode. Só não é comum. Então, assim, todas as vezes que eu tenho uma suspeita, a melhor coisa é, não sou eu. Porque a oposição utiliza essa parte como uma armadilha. E como isso não é provável, é melhor não assumir esse papel. Porque se esse papel realmente for seu, ou você vai fazer sem perceber, o que é melhor, porque vai despistar quem está tentando fazer com que aquilo não aconteça, tá? Ou em algum momento você vai receber essa informação com tanta certeza que não vai dar margem para a oposição te manipular. Falar, agora eu tenho certeza porque o que eu vim fazer aqui. Certeza. Eu não fico mais naquela especulação e sendo levado de um lado para o outro. Então, não assuma nenhuma missão a não ser o seu próprio despertar. Não assuma. Uma das coisas muito comuns na educação consciencial é gente escrevendo para a gente, falando assim, eu acho que o meu filho é meu fractal. Eu vim salvar o meu marido. Sai dessa vida. Sai. Sai disso. Isso é uma armadilha. Mesmo que isso seja verdade, é melhor assumir que não seja. Porque é extremamente raro, é raríssimo que isso aconteça. E é muito frequente que isso seja dado como armadilha. E qual é a melhor forma de saber se é ou se não é? Eu acredito pelo meu caminho, é o conhecimento, é o estudo e tudo, mas eu ainda durante um tempo, e às vezes ainda me pego dessa forma, em dúvida. Sou eu? É meu? Ou é alguém querendo armar alguma armadilha, né? E aí, para quem quer saber o que é oposição, tem vários vídeos lá no Educação Consciencial explicando como é que funciona. Mas como que eu faço para diferenciar o que é e o que não é meu? Vocês dizem comunicação? Comunicação. A primeira coisa, principalmente quando não se tem muita experiência no começo e tudo mais, essas coisas vêm meio como intuição, né? E você tem que analisar que intuição é essa. E aí a intuição sempre vem no emocional, sempre vem no sentir, né? Você precisa passar para a razão essa informação. Precisa analisar com o seu cérebro, com o seu conhecimento. Fala assim, isso faz sentido para mim? Isso me leva para onde? Quem ganha com isso? Né? A gente precisa questionar. E aí realmente não interessa quem disse. O que interessa é, nessa situação e nesse momento, interessa qual é a mensagem. Então vê uma mensagem assim, estude mais. Aí você fala assim, quem falou isso? É importante? É importante de onde veio? Não, vou analisar a mensagem. Estude mais, tá bom. Quem ganha com isso? Eu. Alguém se prejudica? Não. Vou estudar. Então respondido. E aí, você vai estudar se quiser também. Você não é obrigado a responder a comando nem de desencarnado, né? De ninguém. Você fala assim, faz sentido? Eu quero estudar? Tá na hora de eu estudar? Eu tenho tempo para estudar? Tô a fim de estudar? Legal, então eu vou. Agora, vem uma voz na cabeça, se joga pela janela. Você fala assim, peraí. Vai fazer bem para mim? Não. Faz algum sentido? Então não pode, não serve para mim. Então, que tipo de consciência vai falar para eu estudar e que tipo de consciência vai falar para eu me jogar? Estou usando exemplos extremos, mas que tipo de consciência vai falar para eu me jogar pela janela? Então, pela mensagem, eu consigo tirar pelo menos ter uma ideia de quem é o emissor dessa mensagem. Né? Também tenho que, falando isso, dizer que, muitas vezes, a oposição também atua como amiguinho durante um tempo para ganhar sua confiança e depois ir deturpando um pouco a mensagem. Por isso que eu digo,
Não confie cegamente, nem em encarnado, nem em desencarnado. Não é porque está desencarnado que agora sabe tudo, não é? O desencarnado, ele só não tem o corpo físico. É a mesma consciência que está aqui na Terra. É o mesmo. Se você morrer agora, do outro lado, você é a mesma consciência. Com o mesmo conhecimento, com os mesmos pensamentos, com a mesma vontade. Então não é porque está do outro lado se comunicando que é melhor. De forma alguma. É como se a gente está conversando aqui, é a mesma coisa. Só que não tem corpo. É isso. Então eu tenho que analisar. Você me fala uma coisa, eu vou analisar. Eu estou falando um monte de coisa aqui, vocês estão analisando. E se eu tivesse desencarnado, o que você ia fazer? Tomar tudo como verdade? Não também. Então eu também tenho que passar pelo meu crivo da razão. Falar, peraí, isso faz sentido? E aí, vou até dar uma provocadinha aqui. Não interessa se foi Chico Xavier que psicografou ou que falou, ou se for uma intuição sua. A análise é a mesma. O crivo da razão é o mesmo. Peraí, isso faz sentido? Né? Isso faz sentido para mim? É legal? Não é? Concordo ou não concordo? Né? Então, o conhecimento é fundamental, né? Tem que estudar mesmo. E você acha que o teu estado emocional, o teu conhecimento, a tua forma de agir e pensar pode te aproximar ou te afastar das consciências que teoricamente fazem o bem, sendo que o bem e o mal é uma coisa relativa, ou não? Você acha que isso não influencia? Não, 100%. Vou colocar de uma outra forma. O seu estado emocional, seu conhecimento, suas ações, elas são um reflexo, uma, na verdade, reflete a outra, do seu estado vibracional. Né? E o seu estado vibracional, a gente volta para a ciência, para entender o que é uma onda, né? O que é vibração, o que é o estado vibracional do que a gente está falando. Então, você tem uma faixa frequencial, que é o conjunto das suas emoções, das suas ações, do que você está pensando, de como você está, do seu conhecimento e tudo mais. Então, os opostos se atraem só no eletromagnetismo. Do resto, são os iguais que se atraem. Então, se você está cercado de pilantras, você precisa rever um pouco a sua vida. Porque os iguais se atraem. Né? Então, você vai ter a companhia de quem está vibrando na mesma faixa frequencial que você. Então, se você quer ter uma vida cercada de consciências a favor do despertar, que vão te trazer conhecimento, você precisa vibrar nessa faixa frequencial. É claro, não estou falando 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é muito improvável. Em algum momento a gente vai dar com o dedinho na quina da cama, alguém vai fechar a gente no trânsito, um chefe vai falar uma coisa diferente, a esposa ou o marido vão encher o saco e a gente vai sair um pouco do eixo. Mas o segredo é você perceber que você saiu do eixo, né? E voltar para o eixo o mais rápido possível, sem forçar. Isso é uma coisa normal. Isso é uma coisa que você já treinou, você já sabe pelo seu conhecimento e tudo mais. Você já volta para aquela neutralidade, para um estado mais sereno. Então, a sua companhia é ditada pelo seu estado vibracional. Então, o seu conhecimento, as suas emoções, as suas ações, por isso, vai refletir no seu estado vibracional e, consequentemente, quem está te acompanhando. E dentro disso, você acredita que a escolha é sempre 100% nossa? Porque eu entendo que nós estamos sujeitos a boas intuições ou más intuições no nosso conceito do que é bom ou o que é ruim. Sim. E eu entendo que são dadas opções sempre. Mas a decisão é sempre nossa? A decisão final é sempre nossa. Mas falar que não somos manipulados, a gente é manipulado o tempo inteiro. Inclusive para a rede a favor do despertar. É que a gente está colocando manipulação aqui como algo negativo. Manipular é você, na palavra é você mexer com a mão, né? Mas no sentido que a gente está querendo dizer é direcionar, vamos falar assim? Direcionar para que algo que... Então, para que a consequência do que está acontecendo seja de acordo com o que aquela consciência que está direcionando quer que aconteça. Mas só vai acontecer se eu aceitar. Só que o tanto que eu aceito ou não aceito é diretamente proporcional à minha capacidade de decisão, à minha capacidade cognitiva, ao meu conhecimento. Eu sempre falo, uma criança pode decidir, uma criança de 3 anos decide que ela vai vestir? Não deveria, né? Ela decide que escola ela vai estudar com 5 anos de idade? Ela decide se ela pode dirigir ou não com 9?
Ela decide o que ela vai comer com 1 ano de idade? Então, assim, por que as crianças não decidem com essas idades? Porque elas não têm capacidade, conhecimento para tomar essa decisão. Então, quem toma a decisão? Os pais. Quem toma conta? Por eles. Então, consciencialmente, acontece algo análogo. Se você não tem a capacidade de tomar decisão, alguém vai tomar por você. E aí é que a manipulação pega. Por isso que toda a oposição, e oposição é quem não é a favor do despertar. Por isso que toda a oposição, ela trabalha na ignorância. E não na ignorância somente dos conhecimentos da Terra, da fisicalidade, científicos ou das matérias que a gente conhece. Existem muitas pessoas aí, PhD, que são ignorantes da consciência. Está falando de conhecimento consciencial. Densidade consciencial. Não só conhecimento de matérias, da física, do que acontece, que também é muito importante, mas conhecimento consciencial. Por quê? É aquela pergunta que a gente precisa fazer. Será que isso é bom para mim? Isso não é bom para mim? Essa intuição, essa decisão que eu estou tomando, muitas vezes muita coisa vem quando a gente está num estado, como eu disse agora há pouco, né, o nosso estado vibracional ele muda um pouco. Então, quando a gente está um pouco chateado, está nervoso e tudo mais, a gente baixa esse estado vibracional. É só a brecha que aquela consciência está esperando para mandar uma intuição. Então, quando a gente está nervoso, quando a gente explode, faz uma coisa que a gente não se reconhece, muitas vezes foi uma leve sugestão de quem estava ali do lado só esperando a sua vibração baixar para botar uma sugestão. E como você já está com a vibração baixa, já está com o estopim ali naquele lugar já, você aceita, já não passa mais pelo crivo da razão, já vai direto para o emocional. Você aceita a sugestão e acaba fazendo uma besteira, que foi a manipulação e a sugestão daquela consciência. Agora, a culpa é de quem? Da consciência que sugestionou? Não, né? Não. É minha que aceitei. Se eu falar para você, então, Roosevelt, vai lá, você joga aqui pela janela. E você se joga, fui eu que te matei? Não. Entendeu? Então, a questão consciencial é essa. Nós sempre temos escolha. Só que eu tenho capacidade de ter escolha? Então eu tenho que me colocar na capacidade de ter escolha. Por isso que eu falei que lá no começo que a gente precisa voltar a ser adulto. Né? A gente precisa voltar a ser adulto consciencial, a estudar e levar o despertar a sério. Né? A desenvolver essa questão consciencial. E ter condição, cada vez mais, de exercer o nosso verdadeiro livre-arbítrio. Que é esse o livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é diretamente proporcional à nossa capacidade cognitiva. É diretamente proporcional ao nosso grau de densidade consciencial. Se eu não tenho condição, alguém vai escolher por mim. Da mesma forma que os pais escolhem para a criança. É interessante disso, eu sempre tenho vários exemplos, mas essa questão da intuição é interessante porque às vezes você tem lá um compromisso, tem uma conexão com a sua rede, com os seus mentores, e é um determinado dia e horário. E daqui a pouco eu vou te fazer essa pergunta aqui sobre a experiência do Márcio como mentor, que ele falou que é mais difícil do que ficar encarnado. E o que eu percebo é que às vezes você se programa para fazer, por exemplo, eu fiz lá reprogramação do subconsciente e fiz limpeza da pineal, as sessões, que eram às quintas-feiras, horário da noite. E eu entendo que existe ali uma combinação de horário para que aquilo aconteça naquele tempo. Só que muitas das vezes surgem oportunidades, muitas vezes ligada ao dinheiro, a oportunidade de ganhar um dinheiro, a oportunidade de fazer algo que para mim às vezes é mais prazeroso, claro, para eu não ir para aquele negócio e para eu não fazer. Né? E isso acontece. Acontece. Né? E a decisão sempre vai ser minha, de fazer aquilo ou fazer a outra coisa. Né? Claro. E as pessoas às vezes não percebem isso. Não. Né? Não, muitas vezes essa manipulação, por exemplo, você vai vai ler um livro, vai ver um vídeo, vai encontrar uma pessoa, vai fazer um curso, qualquer coisa que pode acontecer que vai te dar um estalo no despertar, as consciências que estão contra o despertar, normalmente elas sabem disso. Ali do lado, porque elas estão lendo. Dá para ler um pouco do tempo com uma certa antecedência. Elas sabem o que está acontecendo, o processo que está acontecendo, o que está sendo preparado, né? Principalmente umas consciências um pouco mais espertas, né? Então, existem essas manipulações para que aquilo não aconteça, para que evite ou retarde aquilo, né? E muitas vezes os acontecimentos eles não são ruins. Eu não vou pôr um acidente de carro na sua frente para você não chegar. Não. Eu coloco uma ligação de alguém que você está esperando tanto tempo que ligue, eu coloco, sei lá, um convite que você estava esperando, um chefe pedindo alguma coisa, ou alguma coisa
algum compromisso, alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes, isso acontece muito com quem tem filho pequeno também, dá uma febre no dia que vai acontecer, acontece alguma coisa com quem dá brecha para que aconteça e alguém que interfira em você, positivamente ou não. Pode ser a febre no filho, pode ser uma pessoa que você está querendo que te ligue, alguma coisa assim, te ligue, marque alguma coisa, enfim, só tem aquele dia, né? Sabe aquela coisa? Isso acontece muito. E a gente precisa observar isso. As táticas da oposição, elas são muito boas e normalmente, assim, 99% das vezes, ela funciona de primeira, porque a gente está tão no automático e não percebe que isso acontece, que essas questões mais simples, que a gente está dando aqui como exemplo, elas pegam a gente no dia a dia sem a gente perceber. Um passo à frente, quando a gente já começa a estar um pouquinho mais esperto, já começa a perceber que aquilo acontece, a gente passa a não cair mais naquilo. Então, eles precisam mudar a tática. Aí começa a ficar um pouco mais refinado. Mas 99% das vezes, e 99% das pessoas, estou dando aqui qualquer número, mas a maioria absoluta, né? Já nessa primeira interferência, já para. Quantas pessoas não vêm no nosso curso, sem brincadeira, fala assim, ó, meu marido não faz ideia que eu tô aqui. Minha esposa não faz ideia que eu tô aqui. Meu namorado não gosta disso. Eu não posso falar para ele que eu tô aqui. Né? E a gente fala assim, poxa, mas que triste, né? Esse relacionamento onde uma pessoa não respeita o outro. É uma questão de respeito. Por que a gente precisa gostar das mesmas coisas? Por que a gente precisa frequentar os mesmos lugares? Por que a gente precisa fazer tudo junto? Nasceu grudado? Da onde sabe? Quem disse... Vamos voltar aqui. Quem disse que... né? Então, é impressionante e invariavelmente, esse relacionamento, seja qual for, muitas vezes até dentro de família, minha mãe não sabe, enfim, meu irmão, e muitas vezes a família, os amigos são usados como barreiras no despertar. E posso falar que a maioria absoluta das vezes funciona. Absoluta. Difícil encontrar uma pessoa que fala assim, não, eu peitei o meu relacionamento, existe, claro, mas eu peitei o meu relacionamento, eu peitei a minha família, eu peitei meus amigos, e tô aqui, tô estudando, tô despertando, porque isso é o que é importante na minha vida. É muito difícil. Eu falava no começo, quando eu dava o meu primeiro curso de G1, né, que está lá no site, está gratuito, quem quiser fazer, eu entrava na sala e falava, e aí, vocês estão preparados para perder o emprego, para separar e não ter mais amigo? Eu estava numa dessas palestras, eu assisti, já ia fazer esse comentário aqui, da primeira palestra que eu assisti, ele falou, vocês estão prontos para pedir demissão, para divorciar, para sair de casa, vocês estão prontos e tal, porque é isso aqui. É uma provocação. Não quer dizer que isso vá acontecer, mas os estão prontos aonde que está o despertar na sua vida? Se tiver que fazer isso, você vai fazer? Não. Ou tudo isso está na frente do seu despertar? É mais uma provocação. Isso não é que todo mundo que desperta precisa se separar, precisa perder o emprego, não é nada disso. É só aonde que está o despertar na sua vida? Qual o ranking? Né? Se não for a coisa mais importante na sua vida, o seu despertar da consciência, desculpa, você não vai despertar. Eu sempre falo, e aqui é no sentido pejorativo, mas você sabe que é uma brincadeira, mas é um dos piores vídeos que eu assisti lá na universidade é quando fala do luto, das fases do luto, né? Que todo mundo vai passar pelas fases que é a mesma do despertar. Né? Que é as fases do luto. E eu passei por todas as fases. A gente passa. E é duro, né? É a aceitação, a negação, o questionamento, tristeza, a raiva. E é desafiador. É desafiador. Mas uma coisa interessante, Linha, é que depois que passa. E passa. Né? Chega uma hora que... eu, pelo menos, fiquei muito desensibilizado de muitas coisas. Continuo com as responsabilidades da vida, mas de uma forma neutra. Eu procuro não me envolver mais emocionalmente como eu me envolvia antes de começar meu processo de despertar. Eu acho que isso, para mim, é a minha grande estratégia que eu aprendi no despertar consciencial. É legal, as pessoas vão descobrindo o seu jeito, né? E não é que a gente não dá risada, não se diverte, não é nada disso. É uma questão diferente de encarar as coisas. A gente se diverte da mesma forma, não é isso. A gente só não é mais as coisas não afetam mais como afetavam antes. Acho que é mais isso.
essa questão da neutralidade, né? Eu sempre digo, a neutralidade não é ausência de emoção, é não deixar a emoção controlar suas ações. É bem diferente. Então, eu não sou mais reativo, né? Eu sou ativo, não reativo. Eu não reajo. Eu ajo de acordo com o que eu acredito que seja interessante agir, com equilíbrio de emoção e razão. Não reação. E reação é puramente emocional. Eu estou desequilibrado, né? Então é se equilibrar. E não é 100% do tempo, a gente também explode, a gente também... Mas é notar o que aconteceu, aprender com aquilo e da próxima vez talvez esse período seja menor de desequilíbrio do que foi anteriormente. O processo de despertar é se descobrir. É isso, é o processo de se descobrir. Se você se descobrir de outra forma, tá tudo certo também. Né? Não tem uma regra.